Opa, e aí galera? Bora meio que fazer um react aqui de um. Vixe! De um vídeo, tá? Do profeta Porque, em que ele fala que porque as mulheres sempre têm razão. Para fazer esse react aqui. Vai ser meio que um áudio, né? Igual outros meus vídeos antigos. Então vamos lá. Tem homens que falam que mulheres sempre querem ter razão, né? Então. Ele falou porque tem homens que falam que sempre tem mulheres têm razão. Então o vídeo vai ser sobre isso. Bora lá. E não conseguem entender de forma racional esse comportamento de algumas mulheres, né? Eu tenho até medo agora hoje está proibido falar tudo. Polêmico. Então tá falando de homens que falam que mulheres sempre têm razão e que não entendem o comportamento delas. Então eles falam isso porque não entendem o comportamento das mulheres. Deixa eu só dar uma espirrada aqui, gente. Perdão. Na verdade foi uma tosse, né? Mas vamos lá. Isso me lembra do quê? De uma fala do seriado, né? Do Todo Mundo Odeia o Chris, em que eu acho que é o pai do Chris que fala que a mulher sempre tem razão e tal. Ou seja, você sempre teria que dar razão para a mulher, porque senão você criaria uma briga eterna, né? Porque ela nunca diria ou assumiria ou aceitaria que ela não tem razão sobre determinada coisa. Ou se você dizer que ela não tem razão, ela vai ficar chateada, nunca vai ter uma paz. Então você sempre teria que pedir desculpa e você sempre teria que se colocar como o errado, vamos dizer assim. Essa é a tese, vamos dizer assim, que está sendo colocada aqui. Uma perspectiva ou ponto de partida, né? Eu discordo desse ponto de partida, mas vamos seguir esse raciocínio para ver onde chega isso, tá bom? Olha, as mulheres, elas são instintivas, né? Elas têm uma curva de observação. Instintivas, o que isso quer dizer? O que significa ser instintivo? E o homem não seria instintivo também? Ou ambos seriam instintivos? Ou o homem e a mulher seriam instintivos? Mas qual é a diferença do instintivo do homem e do instintivo da mulher? Quando ele está falando instintivo, será que não estaria falando intuitivo? Então as mulheres agiriam por intuição? Não fica muito claro o que ele está querendo dizer aqui. Deixa eu até voltar um pouquinho. 10 segundos. Eu tenho medo agora hoje está proibido falar tudo. Olha, as mulheres, elas são instintivas, né? Elas têm uma curva de observação muito maior que a dos homens. E elas têm sentimentos, né? Então as mulheres associam... Tá, todo mundo tem sentimento, mas o que ele está querendo dizer, né? Tô falando que tem uma curva de observação muito maior do que a do homem. Observação... Eu estou interpretando isso, que ele está falando, da seguinte maneira. Então as mulheres observam muito mais a situação, querem muito mais se adaptar à situação, se preocupam muito mais com a situação, com o que está acontecendo, com as outras pessoas, né, com objetos, com contextos, com detalhes, do que os homens. Ele está colocando isso. Né? Deixa eu voltar. Eu acho que eu perdi o raciocínio. Deixa eu ver. Né, as suas escolhas diretamente ao sentimento. Então se ela sofre... Tá. Então, eu acho que o instintivo que ele está falando é que ele está dizendo que as mulheres agem muito mais pelos sentimentos. Então vamos colocar um modelo do que ele está falando, né? Ele disse essas três características: instintivo, age pelos sentimentos e tem um curva de observação. Então vamos interpretar o que ele está dizendo. Eu acho que provavelmente é isso, né? Que ele está dizendo o seguinte: as mulheres, elas observam muito mais a situação, são muito mais sensíveis ao que está acontecendo. Então o que está acontecendo, os detalhes, as pessoas, ela afeta muito mais ela, então ela age por esses afetos. Então se vai se preocupar muito mais com as pessoas, com as coisas. Então ele estaria caracterizando a mulher de uma forma geral dessa maneira, por se importar muito com as coisas,
e agir muito por essas emoções, por esses sentimentos que tem pelas coisas e ser detalhista nisso, né? Pelos detalhes das coisas, pelas nuances. Então, essa sensibilidade, então, um pequeno detalhe pode ser algo muito mais significativo para a mulher, pelo que ele está dizendo, do que para um homem, porque o homem não ligaria tanto para alguns detalhes, mas para a mulher esses detalhes seriam mais importantes, então detalhes afetariam muito mais elas do que os homens. Esse é o quadro que ele está colocando aqui, tá? Uma rejeição da sua escolha, isso está ligado ao sentimento, ela vai se sentir rejeitada e ela vai ficar com muita raiva. Porém, a questão da raiva está atrelada a muitas coisas. Nós não somos seres objetivos, né? E os homens, eles acham que eles são objetivos, mas isso é uma falta de compreensão da sua mente abstrata. Deixa eu voltar um tanto pouco. a mulher objetivos, né? E os homens, eles acham que eles são objetivos. Deixa eu voltar um pouco. A raiva está atrelada a muitas coisas. Nós não somos seres objetivos, né? E os homens, eles acham que eles são objetivos, mas isso... Tá. Então, vamos lá. Ele está colocando que nós não somos seres objetivos, porque nós somos complexos, né? Ou seja, a gente não tem uma única linha de avaliação das coisas. A gente não tem um só valor que a gente avalia as coisas. A gente avalia as coisas por muitas variáveis que vão convergindo, né? Então são múltiplos objetivos, muitos sentidos, que às vezes se convergem em uma única situação, né? Então a gente às vezes está vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente se estressa por causa disso, porque a gente está muito ocupado, a gente está muito sobrecarregado, então a raiva pode vir não daquilo que foi estopim, mas de toda uma construção anterior, da pessoa já está estressada naquele dia, ou já está frustrado com outra coisa que não tem nada a ver, mas por aquela frustração ele está atuante, a pessoa pode acabar explodindo, etc. Né? Ou tem marcas na história de vida da pessoa, enfim. Então acho que é disso que ele está dizendo. Então, aí ele falou do homem, né? Que ele fez uma contraposição. Um modelo de mulher seria a mulher que é detalhista e sentimental e blá. E o homem seria o oposto disso, né? Se o homem seria o contrário, ele seria objetivo, não seria detalhista, seria, digamos assim, objetivista, né? Seria mais prático e tal. Mas ele está dizendo, não, isso aí é o homem acha que ele é objetivo, mas ele também tem a sua complexidade. Então, ao dizer isso, ele pode estar colocando duas coisas, né? Ele apresentou dois modelos, né? Um modelo básico de mulher e de homem, mas ele está mesmo questionando esse modelo. Então, eu acho que ele está dizendo que, beleza, tem esses modelos aqui, mas eles não condizem exatamente com a realidade, mas são conceitos que você usa para interpretar a realidade. Porém, a realidade é mais complexa que isso. Ele pode estar apontando para isso, ou deixando isso em aberto para interpretação, né? Mas voltando, a gente tem que voltar para o ponto do vídeo aqui, senão eu vou acabar me deslocando muito. Deixa eu voltar aqui um pouco o vídeo, tá? A raiva está atrelada a muitas coisas. Nós não somos seres objetivos, né? E os homens, eles acham que eles são objetivos, mas isso é uma falta de compreensão da sua mente abstrata. Tanto a mulher e o homem, eles são movidos por intenção, por intuição, por estado emocional, pela memória presente, né? Como você está emocionalmente agora, pelas suas escolhas, pelas escolhas de grupo, e isso faz com que a pessoa tenha que escolher. E todos nós, a nossa mente, né, é o inconsciente que ajuda a gente a dirigir, a falar, a se comportar. Ou seja, são muitos sentidos, tem sentidos até que são mais conscientes, mas da situação mais externa, tem sentidos inconscientes e de diversos tipos, né? Que vão se convergir para você ter aquela ação naquele momento, né? E até mesmo variáveis mais fisiológicas, né? Se a pessoa está mais cansada, se está mais descansada, se está animada ou não, enfim.
se está alterada quimicamente, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Enfim. Escolher, a gente não toma escolhas 100% racionais, né? A gente usa a razão para tomar as escolhas, mas o nosso inconsciente está trabalhando constantemente em todas as nossas escolhas. Em 99% do caso, quem é neurodivergente é um pouco diferente do cérebro, né? Então, por causa disso, né, a mulher vai ficar com raiva por causa de duas grandezas. A primeira grandeza é que ela associa todas as suas escolhas às suas emoções. Se você associar algo ao seu íntimo, se você se sentir rejeitado, você vai surtar. Então as mulheres sempre querem ter razão por causa dessa questão. E as mulheres tomam escolhas... Tá, mas espera aí. Tem homens que também vai ser a mesma coisa, né? Tem cara que ele não quer ser contrariado de jeito nenhum porque, por exemplo, até de uma situação muito mais grave, né? Por exemplo, caras que, por exemplo, cometem abusos, né? Que são enquadrados na Lei Maria da Penha, etc. Geralmente é isso, o cara ele não aceita ser contrariado. Por quê? Porque tem alguma questão dele que qualquer coisa é como se fosse uma ameaça, ele quer punir a pessoa, qualquer coisa é como se fosse o ego dele é muito frágil. Então qualquer contrariedade, qualquer desconfiança, qualquer coisa já é um motivo para uma extrema agressão, né? Isso aí já é uma situação bem mais complicada, né? Por exemplo, tem um filme agora que está em voga, né? O filme do Michael Jackson. O filme do Michael Jackson apresenta o pai dele, né? E o pai dele é isso, ele não aguentava ser questionado de forma alguma, né? Então, que já punia e etc. Aí já é uma questão mais grave. Mas, geralmente tem a ver com narcisismo e tal. Mas é basicamente isso. Mas então, aí eu poderia complexificar. Ele não disse isso, talvez ele vá dizer mais adiante, mas ele está falando de uma mulher abstrata aí, né? Ou de mulheres que são vistas de uma forma popular, que popularmente é enquadrado desse jeito, né? Mas também pode ter homens desse jeito, que não necessariamente desse jeito abusivo que eu falei, né? Que os caras não aceitam ser questionados. Vai ter mulheres que vão aceitar ser questionadas ou não. Vai depender, a pessoa pode se irritar naquele momento, brigar naquele momento, mas depois de um tempo a pessoa pode, não, eu errei e tal, desculpa, ou bora repensar isso daqui. Então pode ser uma questão disso, né? E eu não sei se ele vai entrar nessa questão agora, mas tem um porquê, uma razão de porque a pessoa está levando sempre para uma questão mais íntima, mais visceral ou emocional a sua posição e se ela é questionada ou não, né? Vamos ver se ele vai entrar nesse ponto aqui. Erradas na visão do homem e das outras pessoas, porque ninguém é a verdade absoluta e cada pessoa tem uma verdade. Deixa eu voltar um pouquinho. Abstrata erradas na visão do homem e das outras pessoas, porque ninguém é a verdade absoluta e cada pessoa tem uma verdade abstrata distorcida da realidade, né? E essa realidade abstrata distorcida da realidade faz com que a pessoa tome visões dentro do seu ponto de vista, não levando em consideração o ponto de vista da outra pessoa. Você faz isso, todo mundo faz isso. Então é muito mais complexo a escolha da mulher do que você... Tá, mas todo mundo faz isso que ele falou. Eu concordo. Mas aí tem a opção de, por exemplo, a pessoa ficou irritada no momento. Aí tem como ela, depois de um tempo, respirar, pensar um pouco. Não, realmente, você estava certo nisso, foi mal. Aí você repensar, né? Aí o problema é quando você não consegue alterar o seu ponto de vista e fica somente afirmando ele. Aí isso vai gerar um problema, né? Então, Baró. Como fala? Achar que a mulher sempre quer ter razão, né? Mas aí que vem a questão, ela não quer abrir o mundo dela para você porque você é um desconhecido. E as mulheres, elas sempre ou preferem não responder ou evitar a situação. Então, a mente dela...
Opa, ele já está falando de uma situação específica, né? Eu estava imaginando mais uma situação assim de casal, né? Ou seja, tem um casal, né? O pessoal é casado, né? Ou já namora um tempo, e aí tem aquele clichê, né? Do casado, o homem sempre tem que dar razão para a mulher dentro do casamento e tal, porque sempre vai ter a paz, mas ele está falando de uma situação que acho que estaria começando a ficar com a pessoa, ou está começando a conhecer a pessoa. Então eu não sei exatamente o que ele está querendo apontar aí. Porque eu estava imaginando uma situação mais de relacionamento, né? Até mesmo uma mãe com um filho, ou não sei. Ou algo nesse sentido. Aí eu não sei exatamente o que ele está querendo apontar. Deixa eu tentar pensar aqui. Não sei, deixa eu dar play aqui no vídeo. Está muito mais diferente do que a mente de uma mulher que impõe tudo que quer, ou de um homem que impõe tudo que quer, né? Então por isso que algumas mulheres, alguns homens acham que elas são sempre donas da razão, né? É um assunto muito complexo, isso aqui é um modelo, né? Eu adoraria ver discussão disso, mas ninguém discute nas minhas vezes. Olha aí pra vocês. Preferem falar que eu sou maluco. Eu estou discutindo agora esse ponto, né? Mas tem um pessoal que discute isso, mas por outra linha de raciocínio. Mas é porque talvez o pessoal não discuta tanto isso, porque isso é um ponto de vista do homem. Que ele vai falar, a mulher sempre acha que tem razão. Aí tem mulheres que vão falar o contrário. Não, tem homens que sempre acham que tem a razão, entendeu? No final das contas é uma disputa para ver quem tem razão, né? Mas o que seria essa razão da mulher que está encontrando com um cara? Não sei, talvez padrões de julgamento, de filtragem. Eu quero esse cara, eu não quero esse. Mas os homens também vão ter isso. Mas talvez os homens eles tenham uma maior abertura para vários tipos de mulheres, ou isso é uma percepção social que pode ser questionada. Enfim, isso abre para uma ampla discussão. Mas eu acho algo que ele não entrou aqui ele caracterizou um modelo da mulher de uma forma geral, mas como eu coloquei aqui, ele não abriu a questão, ficou em aberto, né? Se esses modelos que ele colocou são discutíveis ou são só modelos, vamos dizer assim, ideais para você começar a análise, sabendo que homens e mulheres reais vão ser diferentes desse modelo, vão ser muito mais complexos que isso. Mas ele está colocando isso. E as mulheres que se enquadram dentro desse padrão de sempre querer ter a razão ou ter uma reação mais emocional e não aceitar uma discussão sobre determinadas coisas porque isso afetaria essa pessoa emocionalmente. Por que há essa afetação emocional? Talvez pelo tudo ser muito mais íntimo afetar mais. E por que isso afeta mais? Aí você tem que entrar nessa questão, né? Pode ser vários fatores, mas talvez ele esteja colocando uma característica não... Ok, ele está colocando uma característica que as mulheres elas seriam mais detalhistas e não sei o que e tal. Mas por que elas seriam mais detalhistas? Qual a razão que leva a isso? Não foi discutido, né? Pode ser uma questão que ele está colocando que seria inata do sexo biológico feminino, eu não sei. Ou de alguma formação da identidade feminina, dos padrões controlador e dominador. Ou outra coisa. Ou então tem algum traço de alguma memória ou de tipos de memórias específicas que levam a isso, né? Talvez uma certa insegurança, ou que a partir de um passado ou alguma relação, algum sentido de insegurança que foi construído, você precisa ter uma segurança, e essa necessidade de segurança é algo visceral, né? Ou uma certa... que traz uma ansiedade, isso traz uma urgência, então você vai ter uma relação emocional maior com aquilo dali, porque aquilo te afeta de uma forma mais intrínseca. Então, dessa maneira, você precisa se proteger de uma forma mais intensa. Pode ser uma relação dessa. Ou
outras coisas, né? Pode ter várias origens, seria algo mais complexo de discutir, né? Mas aí a gente poderia entrar em outro questionamento. Por que ele usa esse padrão ou essa explicação em específico? Por que esse padrão de caracterização do homem? Por que esse padrão de caracterização da mulher? Será que... enfim. Enfim, eu acho que eu vou concluindo o vídeo por aqui, tá bom, galera? Até mais.